Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio dos Líderes de Sucesso. Me confundi com outro programa, o da Fórmula Digital. Seja você muito bem-vindo. Esse programa, você sabe, passa na Rede Sul, canal 55.1 TV Digital e 11 da NET, e também em todas as nossas plataformas digitais. Hoje o programa está bem especial, vocês vão saber por quê. Trouxe uma apresentadora muito querida, de renome aqui do mercado gaúcho de comunicação, Jéssica Tarantino. Maurício, sempre um prazer. Obrigada, novamente. E sempre um prazer estar aqui contigo e com vocês com a Fórmula. Muito obrigado. Hoje a pauta é bem interessante, né? Vamos falar de marketing, de comunicação, empreendedorismo. Tu nem gosta disso, né? Nossa, nem gosto. Tudo que eu mais gosto, né? Comunicação, estratégias, marketing, então, e pessoas, relacionamento, né, Maurício, que é o mais importante que a gente tem hoje, né? Exatamente. Bom, pessoal, lembrando que esse ano a Fórmula faz 10 anos de atividade, né? Enfim, e a Fórmula é a detentora, né? A produtora dos Líderes de Sucesso. É uma agência multicomunicação, a gente é focado no audiovisual, então, se vocês precisarem de vídeo, pode contar com a Fórmula, podcast e tudo mais. Bom, o programa, você sabe, a gente traz autoridades, personalidades, né, as pessoas que movimentam a economia do nosso estado, fazem a diferença no dia a dia do consumidor gaúcho, e as pessoas que destacam realmente do seu segmento, e a gente traz para cá para a gente trocar muita ideia, para a gente poder ajudar, ensinar, aprender, também não. E a nossa convidada muito especial, Ana Dixon, da Dixon Comunicação Integrada, né? Dixon Comunicação. A gente trabalha com comunicação integrada, as várias atividades que a gente vai explicar agora ao longo do programa. E antes de mais nada, um prazer estar com vocês, Maurício, Jéssica, realmente encantada, porque o que a gente gosta de falar de comunicação, como a Jéssica falou, conhecer pessoas, um grande prazer. Ana Paula, e eu fico sempre pensando, né, a gente como jornalista, como produtores de conteúdo, como comunicadores também, sempre saber, né, como que tu chegou até aqui, porque a história da gente, ela traz muitas experiências, né, ela traz muitas conexões e, principalmente, todas as histórias trazem muitos aprendizados, seja pra gente, seja para outras pessoas que também estão nos vendo, né, então como que começou? Desde criança tu já era comunicadora, já se relacionava bem, ou isso surgiu assim? Olha, como personalidade, eu sempre fui uma pessoa super comunicativa. Era daquelas crianças que falavam com todo mundo, sabe? Se metia, era sorridente, enfim, bastante expansiva, como eu sou até hoje. E isto me fez, na hora que ela de escolher vestibular, o que eu vou fazer, eu sabia que eu tinha essa tendência para as humanas. Eu gostaria, na época, de ser atriz, ter visto, assim, neste ponto. Fiz alguns cursos de teatro e tal, mas também meus pais acho que nunca me levaram a sério muito deste lado. E aí, na hora de escolher a profissão, foi o único vestibular que eu fiz, foi de jornalismo, iniciei e, sem dúvida, acertei no alvo e cá estou até hoje, né? Construí uma carreira bem complexa, cheia de nuances, que a gente vai falar agora ao longo do programa, mas, sem dúvida nenhuma, eu me sinto totalmente uma jornalista, me sinto uma comunicadora, mais que nada, e tenho certeza que acertei na escolha. Muito legal. Bom, a Jéssica começou com uma pergunta bem bacana, né? Falou um pouco da tua história, no começo falou de pensava em ser atriz, enfim. Mas antes de realmente entrar para o mundo do jornalismo, tentou uma outra profissão? Na realidade, eu trabalhei sim com moda, mas não foi bem uma tentativa, assim, não foi muito uma escolha. Ocorreu na minha vida por questão familiar, e aí eu conduzi uma pronta entrega em Porto Alegre, eu era muito jovem, comecei a trabalhar, acho que a minha primeira carteira de trabalho que foi disso, se eu não me engano, ou 18 anos, ou um pouquinho menos até. E aí logo eu passei na faculdade, quer saber, esse negócio de moda não é pra mim. E foi aquilo, como eu tô falando, né, que veio, não foi uma escolha. E aí, a partir do segundo semestre, eu já comecei a estagiar e aí só foi. Primeiro estágio foi numa produtora, eu sempre quis trabalhar com audiovisual. Inicialmente era o meu foco. E aí fiz um estágio primeiro numa produtora de cinema e TV, aquela coisa gratuita que tu vai aprendendo, e foi bem bacana, assim, foi uma experiência interessante. Tenho amigos daquela época até hoje. Tem um amigão que eu encontro, digo, meu Deus, lembra nós lá na... Acho que nem existe mais, como é que é o nome? Até me esqueci agora. Mas enfim, isso foi lá em 92, eu acho.
Daí, a partir daquela experiência, depois eu estagiei numa agência de publicidade. Daí já fui para um outro segmento da comunicação. De lá, eu estagiei, creio que em outra agência, depois na TVE, que foi uma baita escola, que daí eu cheguei onde eu queria, né, que era essa questão do audiovisual. Daí estagiei durante 2 anos lá também. E na TVE, não sei se vocês se lembram, bom, vocês são um pouco mais jovens, né? Isso foi em 96, 97. 97 eu me formei daí. E, inclusive, como não tinha, assim, muitos profissionais, nós, estagiários, na época, a gente fazia, às vezes, também de profissionais. Então, me lembro, por exemplo, de fazer entrada ao vivo em eleições, fiz isso ainda enquanto estagiária. Fui super bem, eu me lembro que o meu mentor, que para mim foi uma pessoa muito importante, que é o Flávio Porcelo, infelizmente não está mais aqui conosco, foi na Covid, pegou ele, faleceu, mas que foi a pessoa que era meu mentor, ele e o Nobrinho também, que na época era chefe de jornalismo, lá na TVA, isso em 96. E a partir dali, então, eu fui conduzindo toda essa vontade que eu tinha de trabalhar com audiovisual. Fiz também curso de rádio da FEPLAN na época, né? Então também sou radialista, fiz aquele curso. Acabei me formando em 97, daí eu fui para o Rio de Janeiro, consegui uma série de estágios lá e cursos, né, nessa parte de audiovisual, de apresentação. Fiz aquele da Alice Maria e fiz várias coisas. Fiz um estágio na Globo News, então foi indo. Fiz um outro na época ainda da antiga Manchete. Fiz um outro curso que eu nem me lembro como é que eu descobri, mas imagina, nos estúdios da TV Tupi, gente. Até isso eu passei. Só que, claro, já estava demolido, não tinha nada quase. O nome do cara lá do Rio era Bocão. Depois perdi de vista. Isso era numa época que não tinha internet, não tinha nada, né? Eu até tinha umas fitas VHS, não sei se eu ainda guardei. Mas imagina fazendo curso lá de apresentação, locução, dentro da TV Tupi, assim. Olha, já fiz bastante coisa. Daí, nisto, o professor Flávio Porcelo, que tinha sido diretor na TVE, foi convidado a montar a TV universitária. Ele tinha ido, acho que em 96 mesmo, ele saiu da TVE, eu fiquei mais um pouco. E aí ele me chamou quando eu estava no Rio, quando eu comecei a fazer o meu networking lá, porque também tu chegar numa cidade assim, sem conhecer ninguém, e conseguir, né, vencer é diferente de Porto Alegre, que as pessoas já te conhecem e tal. Mas depois, enquanto eu estava fazendo essa trajetória lá, o Porcelo me chamou para fazer parte da equipe da UniTV, que ficava na parte lá da PUC, né, na Videopuc, que era um projeto audacioso da época, que foi no início da TV a cabo. Então, imagina, a gente está falando de coisas que os jovens não têm nem noção de que isso tudo existia um processo para essa ampliação dos canais. Quando eu fui para lá, que daí foi em 98, eu fiquei ainda no Rio, eu fiquei 10 meses no Rio, fiquei de agosto, que eu tinha me formado, fui passar umas férias e acabei emendando e fazendo todas essas coisas que eu estou comentando aqui para vocês. Voltei em junho, eu acho, de 98, e daí comecei a trabalhar na UniTV. E trabalhar com audiovisual numa perspectiva, como era uma TV pequena, nós tínhamos que pensar tudo, desde a programação, a grade, criar programas, fazer produção, fazer locução, apresentação. Então foi uma baita escola na época, né, do audiovisual. E a UniTV era também uma TV universitária, né? Sim. Que também tinha vínculos com várias TVs, né? Eu fiz estágio na UniTV, Exatamente. Né? Durante a faculdade, 10 anos depois do que a UniTV provavelmente foi feita, né? E eu acho que a UniTV lançou muitos talentos também, né? Muitas pessoas passaram pela UniTV já desde aquela época. É verdade. A própria Patrícia Poeta fazia lá estágio, que eu me lembro também. Tem um menino da Band, que agora eu esqueci o nome, que foi lá que começou. Na época era Lígia Tricota, que eu não sei onde foi parar, perdi de vista. Acho que foi morar fora do estado, mas ela era coordenadora da Band na época, né? Então foi uma escola para muitas pessoas. E nós ali, era uma equipe grande até, se for pensar, quer dizer, era pequena, mas era grande ao mesmo tempo para este projeto. O Porcelo chamou várias pessoas de outras televisões, então, câmeras, jornalistas, editores, sabe? Foi uma grande escola. E essa questão de ter que fazer de tudo, pensar na chamada, no roteiro, na produção, na criação de um programa. Eu me lembro que eu criei um que era Academia de Cinema. Como tinha curso de cinema, tinha pós-graduação de cinema, naquela época eu pegava os filmes produzidos pela pós,
e lancei um programa. Eu fiz um contato com várias universidades que mandavam seus curtas, seus projetos, e eu colocava isso no ar. Sabe, foi uma criação na minha cabeça. Daí tinha um outro que já, quando eu entrei lá, já tinham criado, que era de justiça, que eu era produtora. Tinha um outro que nós criamos todos juntos, que era a revista da PUC, que era tipo um telejornal, mas não era uma magazine semanal. Então houve muitas produções. Então foi uma escola bacana, né? De tu ter que fazer de tudo um pouquinho e criando e aprendendo com esse universo do audiovisual. E o que te fez, assim, entrar pro conteúdo daí de assessoria de imprensa, de gestão de comunicação, de marketing? Porque é uma mudança, né? Aí tu sai de quem informa para quem está informando, né? Muda o ponto de vista profissional. É que daí vai toda a longa trajetória aqui da pessoa, né? Daí o que aconteceu? Quando eu entrei na PUC, eu comecei a fazer pós-graduação. Eu fiz primeiro uma especialização e depois um mestrado. Eu sempre quis morar fora do país. E aí quando eu acabei o mestrado, eu decidi que eu ia me aventurar e ia fazer outra pós, já era a terceira, na Espanha, em direção de empresa audiovisual. Eu fui para a Espanha primeiro, vi vários cursos, escolhi essa faculdade em Madrid, que era Carlos III, que era justamente na área de audiovisual. Só que daí, quando eu cheguei em Madrid, na Espanha, eu me apaixonei pelo país e resolvi que não ia voltar em um ano, que eu ia ficar lá. Aí eu comecei a fazer outra pós, que era um doutorado, em ciência política. Acabou essa primeira, né? Acabou essa primeira. Até foi bem legal o trabalho de conclusão que a gente fez na época. Eu e uma outra colega brasileira, que é minha amiga até hoje, acabou casando com um espanhol. E sempre quando eu vou à Espanha, que eu vou bastante, sempre que posso, né? Eu encontro ela, tudo. A gente fez, que era uma distribuidora, a gente tinha que fazer também um TCC, uma distribuidora de filmes latino-americanos. Aí tá, acabou essa etapa, eu fui fazer uma pós. Eu sempre gostei muito também da parte de política. Então, eu fiz uma seleção e entrei no doutorado de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Autônoma de Madrid. Isso já tinha se passado 1 ano e meio que eu estava lá no Master, né? Primeiro foi o Master. E aí comecei o doutorado, que era desta outra área completamente diferente, imagina. Foi bem desafiador, mas foi bem bacana, que a bibliografia era em espanhol, inglês, tinha umas disciplinas que eram só em inglês. Tinha uma outra brasileira que também virou minha amiga, que também é jornalista, mora em São Paulo, hoje trabalha num veículo bacana, assim, meio alternativo de lá. A Ana Magalhães também. Aí daí eu fui para esse outro lado. Neste meio tempo, enquanto eu estava na Espanha, uma experiência muito bacana que eu tive, que eu fiquei de repórter internacional durante 1 ano, para a FM Cultura, também entrei na TVE, quando houve o atentado de Madrid, 11 de março. Eu tinha vindo ao Brasil em férias, o Porcelo estava de novo na TVE, uma outra amiga minha, também uma jornalista, apresentadora, Vanessa Troá, que é uma grande amiga, estava apresentando o Estação Cultura, na rádio, e aí a Vanessa disse, Ana, vamos fazer, não sei o que, um projeto, tu entra de lá para lá, trazendo coisas da Espanha, né? Tá, voltei para lá, sei lá, em janeiro, fevereiro, porque podia, durante os 4 anos que eu fiquei na Espanha, eu vinha nas férias, final de ano, sabe? E aí, combinei de fazer isso. Culminou que o meu início foi quando houve o atentado. Que eles me ligaram, claro, sabiam que eu estava lá, estava em Madrid, tinha tido o atentado. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de correspondente. A gente fez um trabalho, além dessa cobertura inicial, um trabalho semanal, que eu gravava boletins, 2 tipos de boletins. Um informativo, destacando as notícias mais importantes que haviam ocorrido na Europa aquela semana, e outro um boletim cultural. E ambos entravam na programação da FM Cultura. Daí fiquei 1 ano fazendo isso. E além disso, como eu não tinha bolsa de estudo, estava lá como estudante, tudo direitinho, visto e tal, mas eu também senti uma necessidade de ter ganhos, né? Renda, porque tu ganhar em real e gastar em euro não é fácil. Aí eu também, através do jornal El País, achei um anúncio que estavam procurando professor de português, mandei meu currículo, fui selecionada e dava aula de português em empresas. Então eu fiz isso durante as aulas de português, foi até o final, porque depois também com o doutorado começou a ficar um pouco pesado, daí eu acabei parando de fazer a parte de correspondente internacional para rádio,
fiquei fazendo nas disciplinas do doutorado e tal, e fazendo esse trabalho, né, de professor, que não era full-time, eram aulas à medida, mas no final tinha várias turmas. Inclusive, no fim, eu estava arranjando trabalho para vários brasileiros que tinham qualificação para isso. Porque, claro, com um currículo de professora, jornalista, aliás, professora ainda não era na época, jornalista, mestrado, sabe? Entrei nisso e foi uma baita experiência também. Obviamente, aprimorei também meu português, porque daí tive que reestudar regras. Então, assim, uma trajetória bem doida, né? Aí, quando eu voltei para o Brasil, por circunstâncias pessoais, porque neste meio tempo eu já tinha estava tirando os papéis, como se fala lá, né? Mas estava legalizando de estudante para um outro visto que eu podia trabalhar. Eu tive algumas intercorrências familiares, acabei voltando. Aí, quando eu voltei, guria, minha cabeça já estava totalmente diferente. Aí eu não queria mais trabalhar em veículo. Aí eu resolvi que eu queria era fazer mais essa assessoria, trabalhar com política, sabe? Tinha uma outra ideia na cabeça. Tanto que houve algumas oportunidades, mas eu não queria saber mais de trabalhar como jornalista de veículo. Aí, nisto, como eu estava fazendo doutorado, e na Espanha se fala muito em democracia participativa, que Porto Alegre é um dos berços, né? Aliás, o Rio Grande do Sul, porque Pelotas ainda é anterior a Porto Alegre, com o nosso antigo parlamentar, o Bernardo de Souza, que casualmente também eu sou muito amiga do filho dele, a esposa, que ele já faleceu. E aí eu comecei a trabalhar nessa questão mais de política. Daí eu fui chamada aqui pelo meu currículo para trabalhar com projetos internacionais. Daí eu comecei a trabalhar no projeto na prefeitura, com a União Europeia, nesta parte de comunicação, gerenciamento, na questão de democracia participativa, que existia, não sei como é que está hoje em dia, mas existia a Rede Urbal, que era uma rede ligada à União Europeia, e comecei a trabalhar nesta gestão de comunicação. Nisso, eu fui fazer uma disciplina na URGS, na ciência política da URGS, e aí um professor, que era o professor Elgio Trindade, que está vivo até hoje, encontrei ele no ano passado, nos encontramos, conversamos, que é um querido, estou super em falta, porque ele me chamou esses tempos para conversar, não consegui retomar, né, esses encontros. Me convidou, ele estava montando uma equipe para montar uma universidade latino-americana com o Ministério da Educação na época, que era o ministro Haddad. Então, já entrei em outro projeto. Então, daí eu estava de consultor em ambos os projetos. Então, aquela minha ideia, né, de trabalhar mais essa gestão e também envolver na política, sabe, a vida vai dando... Eu sou geminiana, né, gente? Então, assim, você sabe como é que é. A gente precisa de emoção, de mudança. Não, geminiana total. Aí, na época, eu queria isso, porque queria isto. E fui conquistando até pela própria trajetória, né? Porque a primeira coisa, quando tu volta, assim, é difícil se reinserir. Ai, me esqueci. Logo que eu voltei também, eu já comecei a dar aula na Unisc, na área de rádio. Foi o primeiro trabalho. Na verdade, eu já saí da Espanha com... isto meio organizado, daí em janeiro eu voltei, assim, bem no início do ano, já fui selecionada, como eu tinha feito mestrado, também na época o coordenador de curso me conhecia, e aí comecei a mandar uns currículos de lá e comecei dando aula, e logo as coisas foram indo, né, uma atrás da outra. Trabalhei também na Secretaria de Cultura por um período curto, mas fui traçando esta trajetória mais de gestora de comunicação. E daí, no projeto da Urbal, não, porque ele era um projeto muito digital. Um projeto esse que era com a Prefeitura de Porto Alegre. Mas no projeto da UNILA, da Universidade Latino-Americana, a gente já tinha que pensar no todo da comunicação. As redes sociais mal tinham nascido, assim, o Facebook estava engatinhando. A gente fazia uma revista, por exemplo, bilíngue, espanhol-português, que obviamente eu fazia, porque eu era bilíngue espanhol, não foi à toa que ele me chamou para fazer parte desse projeto, né? Porque eu pedi para fazer, batendo as caras na URGS, eu gostaria de ser aluna ouvinte, né, que se chama, que isso seria um extra também no meu currículo do doutorado. E aí eu comecei a trabalhar com o professor Elge, e era um trabalho assim, maravilhoso, sensacional, com intelectuais do Brasil inteiro, pessoal do Itamaraty, da UFRJ, e nós tínhamos um grupo. Essa universidade existe, ela está um pouco adormecida agora, né, enfim, né, questões políticas, né, dos últimos tempos, mas ela é em Foz do Iguaçu. Então, esse papel que nós tínhamos existe comissão de implantação de uma universidade. Tu fica como consultor até aquela universidade ser implantada,
E aí, a partir dali, para trabalhar na universidade, tem que fazer concurso público. Só que neste meio tempo, o meu objeto de estudo, que era democracia participativa, que para mim era algo lindo, maravilhoso, eu tive uma certa desilusão chegando em Porto Alegre, vendo como é que funcionava, assim, mais a fundo, sabe, o próprio orçamento participativo. Honestamente, assim, não quis levar adiante o doutorado, daí eu acabei fazendo todas as disciplinas, acabei fazendo o trabalho de qualificação, que eles chamam lá, que tem um outro nome, e aí eu fiquei com o título de especialista. E também comecei a trabalhar muito, a gente viajava muito, muito, muito pelo Brasil. Teve uma época que eu morava de segunda a sexta em Foz do Iguaçu e vinha final de semana para Porto Alegre. Imagina, assim, era uma loucura, né? E nós estruturando toda uma universidade com pensadores latino-americanos e europeus. A gente fez viagens à Europa. Eu fui com o professor Elge também para a Espanha. Ele conheceu lá o coordenador de curso na época da Autônoma, porque é um curso super qualificado, o doutorado da Autônoma. Então, assim, era uma troca, mas era assim, uma vida muito louca, que não parava. E eu acabei não concluindo o doutorado. Uma pena, né? Na época até fiquei bem chateado. Hoje em dia, ok, vamos lá, vida que segue. E acabei entrando nessa gestão de comunicação, porque tu tinha que pensar no evento, no release, no mailing, as redes ainda não, como eu falei, porque ainda não eram tão fortes, né? Mas a gente tinha muito disso, de evento da parte institucional, dos encontros que nós fazíamos, porque uma vez por mês todo esse grupo de intelectuais se reunia ou em Curitiba ou em Brasília, foi algumas vezes, ou na própria Foz do Iguaçu, que a gente ficava lá onde está parte da Unila que existe hoje, lá em Itaipu, porque eles têm um centro também lá de saberes. Então, assim, era uma loucura, gente. Mas foi assim, onde eu conheci as pessoas mais brilhantes intelectualmente. Até hoje, acho que é um dos pontos muito fortes da minha carreira. Ana, e a gente pegando essa questão da comunicação, né? Tu falou bastante sobre Europa, né? Quais que são as principais diferenças culturais dentro da comunicação, dentro da imprensa mesmo, né? E dentro dessas questões de produção de conteúdo, né? É a mesma cultura, são as mesmas tecnologias, é da mesma forma ou tem muitas diferenças? Se eu te contar que lá em 2003, porque fazia parte do Master, daí voltando lá pro Master de Audiovisual, fazia parte de um estágio, normalmente esses Masters são uma parceria entre a universidade e alguma empresa na Espanha. Este que eu escolhi não foi à toa, era uma parceria entre a Antena 3, que era a primeira televisão privada da Espanha, porque a Espanha por muitos anos só teve televisões estatais, e a Antena 3 era a primeira. Eu também sempre fui uma encantadora de professores, sabe? Então, o coordenador do curso lá, além do Porcelo ter sido uma grande pessoa, que era um professor, né, na minha vida, lá tinha o Condorcet da Silva, que era também coordenador do curso, era um português. Faz muito tempo que eu não falo com ele, não sei também, ele já era mais velho, assim, né? Não sei o que aconteceu, eu perdi de vista o professor Condorcet. Mas ele também ficou muito, muito, muito meu amigo. E ele era da Antena 3. Ele tinha lançado coisas em Portugal, televisões, no México. O cara tinha uma história assim, incrível, sabe? Incrível no audiovisual. Naquela época, tudo, imagina, 2003, tudo já era digitalizado lá. Então, assim, já era outra tecnologia que aqui não existia, né? Eu me lembro uma coisa, imagina, hoje em dia a gente fala em WhatsApp, né? Mas naquela época, na Espanha, todo mundo se comunicava por mensagem já. Eu me lembro nas minhas vindas pra cá, que era só telefone, as pessoas mal usavam SMS. Lá era tudo SMS que a gente falava um com o outro. Então, na tecnologia, sempre um passo à frente. E isso era algo muito que no curso, lá no Master que eu fiz, já era falado. Para nós era uma outra realidade, porque as grandes televisões daqui ainda não estavam neste nível de digitalização. E lá era tudo digitalizado. A gente fazia esse estágio, né, na televisão, passei por 2 setores. Um foi o internacional e o outro era o multimeios. Por que multimeios? Porque ali na tua estação de computador onde tu estavas, tu já tinha acesso a todo o arquivo deles de imagens, de vídeos, né, locuções, as coisas que entravam das agências internacionais. E aí tu fazia literalmente uma notícia multimeio para o site da TV. Eu me lembro que até o Condorcet, o professor Condorcet, que me disse, Ana, faz nesse multimeios, que isso aí é o futuro. Imagina, a gente estava, isso era 2013 aqui, engatinhando, né? Então, eu vejo que as tecnologias lá já são mais adiantadas e a gente segue muito aqui o modelo norte-americano, né? Que é mais rápido.
Lá as coisas são mais analíticas. Se for um jornal que eu amo, que eu assino, inclusive, é o El País, da Espanha. Tudo é muito mais analisado, mais analítico, sabe? A televisão de lá tem de tudo. Tem muita bobagem também. Eles adoram programa de fofoca, uns programas chatérrimos. Mas fica aquela loucura, aquela gente gritando, a fulanito, o ciclanito. Tem esse lado muito de fait divers, de fofoca, mas tem um jornalismo muito mais apurado e muito mais aprofundado do que o nosso. Que é o que eu acredito que seja o papel, deveria ser o papel da imprensa hoje, com os meios digitais tão rápidos, né? Não adianta tu botar uma notícia hoje que aconteceu, aliás, botar amanhã no jornal algo que aconteceu hoje, tu não aprofundar, porque tu entra ali no digital, tu pega esse conteúdo muito mais rápido. Então eu acredito que o ideal seria que os jornais, né, os periódicos, fizessem matérias, reportagens mais aprofundadas. Esta relação, se tu for ler o El País com continuidade, tu vê, eles têm uma visão assim bem ampla também de internacional. O Brasil tá na mira, digamos, ou na mira deles. Então eles têm um olhar para a América Latina, sabe? Tem um olhar também, até porque tem muito latino-americano na Espanha, né? Tô falando da minha experiência espanhola, não morei na França, enfim, não morei na Inglaterra, mas de Espanha eu posso falar bastante, até como eu falei, vou seguidamente, desde que eu voltei, eu nem sei quantas vezes já fui, mas fui algumas. Então eu tô sempre em contato e tenho contatos também com os meios de lá, sabe? Eu consumo as notícias de lá. Eu acompanho televisões, a gente assina várias televisões na minha casa, de fora do país. Acho que é muito importante também isso. Eu gosto muito Não foi à toa que eu escolhi Ciências Políticas e Relações Internacionais. Eu adoro essas análises internacionais, até para a gente entender o contexto econômico, político que a gente está. Eu acredito que se tiver uma visão de mundo, além de como ser humano ser muito mais ligado, muito mais informado, tu também consegue trazer muito mais conhecimento ao que está acontecendo. Por exemplo, agora a gente está editando uma revista da Receita Estadual, da Secretaria da Fazenda, que a gente, fazendo uma matéria em determinado contexto, tu tem que te dar conta que, além da inflação que tem no Brasil, a gente teve uma pandemia, a gente tem a guerra da Ucrânia, a gente tem uma inflação internacional. No ano passado eu estive na Espanha, exato um ano, junho do ano passado, todas as manchetes só falavam de inflação. Estados Unidos com inflação, quer dizer, o mundo tem uma inflação. Se não tiver esse conhecimento, tu não vai conseguir contextualizar isso, sabe, com o real conhecimento de um jornalista. Eu tenho alma de jornalista, sabe? Embora esteja como assessora, mas o que eu noto também, gente, que as coisas mudaram muito. Daquela pessoa, no caso eu, que trabalhou formando uma universidade latino-americana, depois, quando eu voltei, daí a gente nem passou por essa etapa, mas, como eu falei, era uma comissão de implantação. Aí depois, quando vieram os concursos públicos, eu não quis fazer, não queria morar em Foz do Iguaçu, achei uma cidade pequena, embora tenha seus atrativos, mas não me sentia bem de morar numa cidade pequena, nem tentei fazer o concurso público. Como eu já tinha trabalhado na prefeitura e seguia concomitante com os 2 projetos ali de consultoria, uma outra pessoa me chamou para assumir o cargo de coordenação aqui de uma secretaria de comunicação, onde eu assumi, fiquei um período, e depois me desliguei também por vontade própria, porque não me adaptei assim à questão. Quando trabalha com a política, pode ser neutra ou não, né? Não sou partidária, nunca fui. Não acredito que um jornalista possa ser partidário e fazer um jornalismo neutro ao mesmo tempo, embora cada um de nós traga uma bagagem. Então, eu nunca fui, e quando me selecionaram para este cargo, eu disse, olha, estou vindo do governo, né, PT, na época do Lula, lá do Haddad, vou trabalhar nesta secretaria, ainda não me lembro se já era o Fortunati prefeito, acho que já era. Vou trabalhar nesta secretaria, meu secretário era do MDB, não sou política, não sou partidária, sou uma técnica. Então, todos os cargos, para mim, tinham que ser técnicos. Aí houve algumas discordâncias, acabei me desligando, entrei em outro cargo público, daí também por técnica, porque enviei meu currículo para uma pessoa que era chefe de gabinete, na época do Dr. Mauro Kniznik. Ela me selecionou, o Dr. Mauro nem me conhecia, mas meu currículo acabou chegando lá. Por ter esta vivência internacional, fiz uma seleção com a chefe de gabinete dele. Foi muito engraçado, porque era vez assim que eu estava vindo meio de, sabe, não quero ficar nesse ambiente político onde eu não vou
fazer política para me manter, porque não é isso, né? Esse não é meu papel aqui. Sabe? Eu não sou do partido, não é meu papel, não vou fazer bandeiraço na esquina, gente, pelo amor de Deus. Não é o que eu quero e não entendi que isso seria o correto. E aí acabou me selecionando e aí foi uma experiência bem legal, porque era uma equipe bem técnica. Fiquei um tempo, daí eu tinha antes mandado meu currículo também para uma ONG internacional que me chamaram, daí eu acabei trocando. Daí fiquei mais um tempo e depois virei empresária. Então, toda essa vivência me fez chegar a onde eu estou hoje, que é muito mais uma gestora de comunicação. E para quem não sabe, né, Ana Paula, porque eu acho que a gente sempre tem que desconstruir várias questões, né? Porque tem gente que sabe, tem gente que não sabe. O que significa gestão de comunicação? Quais áreas abrange, né? E o que faz? Então, como eu estava falando, aquela Ana Paula de lá é diferente da de hoje. Porque o que eu vejo? Hoje as agências, pode ser só uma assessoria de imprensa. Pode. Tem Que gente não tem nada de só, né? Que a gente tá... Nós Não é que não nada de só, porque já é uma Já é trabalheira. bastante coisa, né? Já é um trabalhão imenso, né? Sem Assessoria a contar que- gente corre um monte, né, Sim. gente? Sem contar que a gente tá no mercado que se atualiza o tempo todo, né? Exatamente, mas aí que eu ia chegar. Tu pode ser uma assessoria fazer assessoria de imprensa, mas era o que nós estávamos conversando antes, né, Jéssica? Não tem como ela falar, tu também faz trabalho de relacionamento com influenciadores. Tem que fazer, sabe? Hoje em dia, dependendo do cliente, ou a maioria dos clientes querem isso, tem um buzz, tem sua voz, né? Porque as redes sociais vieram a 1000 e são outros meios de comunicação. Claro que é diferente da imprensa, mas tu tens que considerar, sim, eu tenho clientes que eu faço isso direto. Então, assim, esta reinvenção é um outro mundo, né? Além do que, por exemplo, a gente produz conteúdo. Semana passada, a gente estava na Gramado Summit, eu fiz uma entrevista com este celular aqui, que tem uma ótima resolução, com o Edu Lira e a menina do Pioneiro, que eu conheci ali, né? Também, nós ali fazendo a cobertura. Eu disse, eu tenho uma entrevista com ele que eu não mandei pra ninguém. Tu quer isso de exclusiva? Tá lá no Pioneiro. Então, se tu quer fazer uma comunicação, tu também produz conteúdo, não só aquele conteúdo escrito, do release, disso, daquilo. Existem jornalistas, grandes jornalistas do estado que odeiam release. Então, tu tens que produzir, sabe? Tem toda uma produção por trás. Então, muito legal. A gente também tem uma outra pergunta sobre a questão desse momento nosso, né, de fato ou fake, né? Tipo assim, a gente conversou agora sobre as tecnologias, né? E mais cedo a gente estava conversando também sobre se elas agregam ou se elas não agregam, se elas pioram, né? Existe também uma questão de uma galera na internet que fala mal de jornalista, né? Enfim, existe uma certa concorrência Sim. pelo monopólio da verdade, enfim. Tu como jornalista muito experiente, né? Tu tem alguma opinião sobre isso? Como é que vai ser o futuro da internet daqui para frente? Porque a gente não sabe mais hoje quem está falando a verdade ou não, né? Porque dependendo do viés também ideológico do jornal, talvez, é um negócio, né? Enfim. Isso é outra questão que tu estava perguntando, a diferença entre os... Lá, tu tem os jornais, por exemplo, na Europa, tu tem os jornais muito posicionados. O El País se diz mais de esquerda, daí tu tem o El Mundo, que é mais de direita, tem outro que é extrema direita. Agora esqueci o nome, mas tu sabe o que aquele meio traz, sabe? Aqui não, aqui é mais fluida a coisa, né? Tu não sabe exatamente. Eu acredito que seja fundamental a pessoa ser jornalista, sim, para fazer uma apuração correta dos fatos. Porque tu tem que ouvir ambos os lados. O que a gente viu nos últimos tempos, para mim, é uma aberração. Sabe? Eu recebo, às vezes, notícias, já recebi notícias, inclusive, de pessoas familiares, conhecidos, uma coisa assim, digo, não, só um pouquinho. Tu sabe que tu pode checar isso no fato ou fake? Falei para essa pessoa da minha família. Joguei lá na hora. Aquilo ali era um link que simplesmente daqueles que não existem, né? Porque é para criar esse movimento, esse ódio, sabe? A gente tem alguns veículos aqui que tem no Brasil que tem um posicionamento mais claro, né? Bem claros até, alguns, mas poucos. Então, eu acredito que o papel do jornalista, independente da sua posição ou seu pensamento, é sempre ouvir. A base do jornalismo é que tu tem que ouvir os dois lados, começa por aí. Segundo, tu não pode inventar coisas, né? Se tu tá fazendo jornalismo informativo, o correto é isso, tem que pegar dados. A gente tem que trabalhar com dados, sabe? Não com
gostos, com sugestões, eu acredito sim que tem que ter jornalista. Acho que tem, infelizmente, aquela PEC, né, do jornalismo, que eu acho que é uma profissão que é necessária pela quantidade de pós-graduações que eu fiz. Vocês podem imaginar, até agora faz tempo, eu estou precisando fazer outra. Eu acredito muito no papel da educação. Acho que a educação é libertadora, sabe? Libertadora intelectualmente, libertadora para um país com tanta desigualdade quanto a nossa. Se investisse em direto educação, saúde, questões básicas, gente, nenhum país vai para frente sem educação. Olha a Coreia, sabe? São exemplos básicos. A gente tem que investir em educação. Claro que se as pessoas não têm que comer, elas não vão estudar. Mas tem todo esse lado também né, enfim, de investir. Então, eu acredito que isso tem que ser sério. O que não quer dizer que a internet não tenha seu papel, as próprias redes. Eu acho que tem um lado bom, mas como tudo pode ter um lado bom e um lado ruim. O que a gente está vendo, por exemplo, dessa violência das escolas, né? São coisas, essa deep web, acho que tem que ser... Acho que fake news tem que ser muito repensada. Sou a favor, sim, de que haja represária para esses grupos que geram fake news, porque isso, além de desinformar, gera violência, gera uma série de questões que não são nada construtivas para uma sociedade, independente do gosto de cada um. Acho que a gente não tem que ter... Agora não me lembro como é que é o termo, aqueles bandidos de preferidos. Não, tu tem que ter uma visão, só um pouquinho, radiográfica da coisa. Fez certo, vamos falar que fez certo. Fez errado, tem que falar que fez errado. Independente dos teus gostos pessoais. Sim, Com só certeza. uma questão, né? Hoje a gente não tá mais só na internet, a gente tá na televisão e a produção tá falando, olha, passou um pouco, né? Enfim. A gente tem que ir pro final do programa. E antes eu queria falar sobre a Dixon Comunicação, o sucesso que vocês fazem, explicar um pouco melhor o que vocês... As principais frentes de vocês hoje de atuação e quais os principais clientes. Buenas, então nesta gestão de comunicação a gente faz produção de conteúdo, assessoria de imprensa, digital, relacionamentos. Esses seriam os pilares do que a gente faz. Essa produção de conteúdo para plataformas diversas, né, desde essa revista, como eu estou falando, redes sociais, blogs, sites, enfim, todas as plataformas. Redes sociais, não preciso dizer, né? E a assessoria de imprensa também, desta forma, gerando também o relacionamento. Quais os principais clientes? Nós temos vários clientes que eu acabo, às vezes, até me perdendo. A Psoríase Brasil, que é uma ONG, que eu trabalho desde 2015. Tem uma marca de moda, que é a Santroaca, até essa blusa linda aqui que eu estou usando, que trabalha comigo desde o início, lá quando eu era sócia da outra empresa. Ajudamos a construir todo o brand. A branding a gente também faz, porque isso também entra no conteúdo digital, tá? Mas a gente faz também branding. Quais outras? Esse contrato agora com a Receita Estadual é bem alto. Eu trabalho muito no mercado imobiliário, fiquei muito conhecida nisso. E aí uma série de outros que eu posso estar esquecendo. A gente trabalha bastante com projetos de ONGs, sejam pagos ou sejam, né, voluntários, como foi, por exemplo, e está sendo o Instituto Acendendo Mentes. Então tem uma série de outros clientes aqui que eu acabei não citando, até pelo timing. Sim. Mas a gente tem vários clientes fixos há muito tempo, alguns freelancers, né? Freelancers não, jobs, né? Que a gente fala, que são aqueles temporários. E o Copipi é o famoso restaurante de Porto Alegre, nosso cliente há uns 5 anos. Então tem uma série de clientes, assim, para falar. Sim, perfeito. Bom, eu vou dizer que hoje eu, inacreditavelmente, né, Maurício, eu me calei, porque eu fiquei ouvindo, eu me calei. Perfeito, Tu viu que eu fiquei calada? Que é inédito. Ai, desculpem se eu falei demais também, né? Eu estava para ouvir mesmo e para aprender. História, né? Uma jornada muito linda, né? De muito trabalho, de muito estudo, né? De muita experiência. E com certeza queremos você de novo no Líder de Sucesso, porque 1 hora é muito pouco, né? Passa muito rápido. Nem notei. Obrigado, Jéssica, pela tua participação mais uma vez. Obrigada, Maurício. Pode sempre para nossos estúdios Obrigada aqui. pelo convite, pela confiança, sempre pela parceria. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Até o próximo programa. Obrigada.